Oi, eu sou o Leandro. E eu sou o Leandro. Vocês acham mesmo que foi o PSDB e o FHC que acabaram com a FEPASA? E com a Rede Ferroviária Federal? Será? No vídeo de hoje, a gente vai explicar para vocês tirarem suas próprias conclusões. Vamos dar muitas informações. Solta a vinheta. Vai! Bom, pessoal, para contar um pouco dessa história sobre a privataria, como todo mundo chama, vamos voltar um pouquinho na história recente das ferrovias brasileiras, porque a partir dos anos 50, a maior parte das ferrovias começaram a ser encampadas, devido a dívidas, enfim, má administração. Logo, a gente teve um panorama no Brasil que você tinha duas grandes estatais, a Rede Ferroviária Federal e a FEPASA. A Rede Ferroviária Federal, uma autarquia, foi criada em março de 1957 e ela englobava quase todas as ferrovias do país. O estado de São Paulo, por sua vez, com suas ferrovias estatais, ela criou a FEPASA em outubro de 1971 e ela administrava as ferrovias que não estavam sob domínio do braço federal. A gente tinha algumas outras ferrovias ainda particulares no Nordeste, algumas poucas espalhadas em usinas de açúcar, mas basicamente o panorama ferroviário nacional era Rede Ferroviária Federal ou FEPASA. Então, futuramente a gente vai fazer alguns vídeos aí para contar um pouco da história da rede da FEPASA, mas esse vídeo não é sobre isso, como elas surgiram nem nada. Esse vídeo é sobre como elas acabaram. Exatamente. Então, por que elas acabaram? Será que realmente a gente teve uma privataria? Então, como o Guidini falou, essas empresas elas já foram criadas pelo Estado e vinham funcionando há um tempo. E chegou os anos 90, passou o regime militar e tal, chegou os anos 90. Essas empresas elas já estavam bem endividadas, já no início dos anos 90 elas já estavam bem em situação financeira ruim. Fora material obsoleto. Obsolescência de operação. Exatamente. Total. E a operação deficitária, um quadro de funcionários muito grande para pouca operação. Super inchada. Exatamente. Ambas. Isso. E o material obsoleto, né? A gente tinha locomotiva até 96, quando a rede foi privatizada, tinha linhas tinha uma linha na rede que ela operava com locomotiva a vapor. Isso, a estrada de ferro Dona Teresa Cristina. Exatamente. Lá no sul. Ela operou até 96 com máquinas a vapor. Comercialmente. Puxando carvão. Exato. Não era turístico nem nada, era comercial puxando carga. E fora isso, você tinha lugares que tinha subestação que era da década de 20, isso. Tecnologia dos anos 20. A Companhia Paulista, a FEPASA, operou subestações até o fechamento da eletrificação, subestações que foram construídas e iniciaram a operação em 1922. E locomotivas também dos anos 40, para você ter ideia, a vida útil de uma locomotiva é de no máximo 30 anos. Essas máquinas já estavam beirando 70, já tinha passado dos 60 anos de atividade. Então era uma operação completamente antieconômica. Sim, uma operação antieconômica, você tinha problemas de manutenção, problemas de peça, você não tinha mais peças de prateleira, tudo era feito artesanalmente. Será que não precisava acabar? Então, a gente chegou nos anos 90, né? Tinha acabado o regime militar, inflação galopante, lá em cima, remarcação de preço diária. O RV. Todo dia, você recebia o salário de manhã, à tarde o seu salário já não valia mais nada. Se você não gastasse, perdia? Perdia, valor do aluguel, valor de combustível, toda hora subindo, mudando. A moeda brasileira na época não valia nada. E sucessivos planos econômicos tentaram reverter isso aí. Vários. Foi plano cruzado, cruzado novo, Cruzeiro Real. Exatamente.
Então, essa catástrofe econômica, quem viveu a época sabe, que nem eu, o Guidini, que é um pouco, já tem uns 30 e poucos anos, viveu essa época. A gente era criança, mas a gente via os nossos pais se lascando para manter um mínimo de condições de vida nessa época. Exato. E isso aí era o quê? Era uma herança do país que veio do regime militar. O regime militar criou estatais demais. A gente tinha mais de... Só dos 20 anos do regime militar, eles criaram mais de 300 estatais. Isso aí inchou o Estado. O Brasil ficou com déficit. Quer dizer, o Estado gastava mais do que ele arrecadava. E quando acontece isso, a moeda perde valor. Então, devido a esse excesso de empresas do Estado estar muito grande nessa época, por isso que a moeda não valia nada. Foi o Collor, né? Ele começou a ele percebeu isso aí, tentou fazer alguma coisa ali para tentar dar uma freada que nos não deu gastos. certo. Não deu certo, foi um desastre. Ele foi impeachmentado, mas antes dele ser impeachmentado, lá em 1990, ele editou a lei número 8.031, de 12 de abril de 1990. Essa lei ela instituía o tal do PND, que era o Programa Nacional de Desestatização, já visando tentar diminuir um pouco o tamanho do Estado, para que as contas se equilibrassem e a economia do país desse uma melhoradinha. Você abrir economicamente o país, Exatamente. Você abrir para novos empreendimentos, novas empresas. Até a abertura comercial do Brasil foi feita pelo Collor. A abertura das importações, que eram todas proibidas aí pelos militares. Então, continuando aí. Aí o Collor sofreu impeachment e tal. E eu esqueci o que eu ia falar. Avançando na linha do tempo. Assumiu quem? Quem assumiu? Quem? Itamar Franco. Isso, o cara do Fusquinha. Exatamente, topetudo, que nem eu tô aqui isso. agora. Ele assumiu, porque ele era o vice do Collor. Parecendo Tintim. Ele era o vice do Collor e assumiu o governo. Não liga não. Não liga, não tem jeito. Vamos continuar aqui, que é importante o assunto. Então, ele assumiu, ele era o vice do Collor, e ele montou uma equipe com o pessoal, né, para tentar lançar um plano econômico que desse fim à superinflação, né? A inflação que era o problema principal do país na época. Aí ele chamou o FHC, e o FHC montou a equipe econômica lá. Mas antes disso, ele editou o decreto 473, em 92, que incluía, adivinha quem, no PND, Plano Nacional de Desestatização? Rede Ferroviária Federal. Sociedade Anônima. Ele incluiu a Rede Ferroviária Federal no Plano Nacional de Desestatização. Essa equipe econômica que ele criou... Eu vou fazer um parênteses aqui. Não sei se vocês sabem, isso vai ficar para um próximo vídeo, mas a Rede Ferroviária Federal é uma autarquia, a gente vai explicar no futuro o que é uma autarquia, e ela é simplesmente, até hoje, mesmo não existindo mais, que ela já foi liquidada, ela está em extinção, Rede Ferroviária Federal extinta. A gente vai falar isso mais para frente. Ela vídeo. A empresa que mais possui imóveis no país. Você imagina o tamanho da Rede Ferroviária Federal. Então, onde é que eu estava? Então, só para... Essa equipe econômica que ele criou chegou à mesma conclusão. Era necessário diminuir o tamanho dos gastos do Estado, do Brasil, da União, para poder fazer uma moeda forte, que valesse alguma coisa. E aí começou a caçar todo mundo, né? Cortar gasto do Estado, tinha que cortar gasto. Tinha que cortar funcionário público, empresa estatal, cabide, tudo. Porque senão não ia ter como acertar as contas e a economia voltar ao normal. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem o filme O Real por Trás do Plano. Ele conta a história do Plano Real. Essa equipe econômica que eu falei, aí foi a equipe que criou o Plano Real. A gente vai deixar o link do vídeo, tem no YouTube, sim, na íntegra. A gente deixa na descrição. Aí vocês assistam aí, pra vocês conhecerem a história do que foi o Plano Real. Então, aí a partir da inclusão da rede no PND, com esse decreto 473, editado em 10 de março de 92... aí sim que deu início, start, na privatização da Rede Ferroviária Federal. Colocando ela nesse decreto, ela entrou na fila para ser privatizada. Não tinha mais volta, ela ia ser privatizada de qualquer forma. Só que daí, para ela ser privatizada, ela precisava estar
um mínimo apresentável para que Funcionando. alguém se interessasse em comprar. Sim. Então, aí para que ela fosse vendida era necessário enxugar o quadro de funcionários da empresa e dar pelo menos uma acertadinha nas contas ali para poder ela ficar atrativa ao leilão, né? Que é o que a gente chama de esquentar. Isso, a ficar atrativa para a iniciativa privada assumir ela. Se Porque do interessar. jeito que estava, dificilmente alguém ia se interessar. Porque, para quem não sabe, quem comprou a rede herda tudo, né? Herda até os processos trabalhistas, tudo. Funcionário antigo. Você pega o filé e o Isso, osso. pega o filé e o osso. Então o governo precisava dar uma acertada nisso aí. Isso levou um tempo. Então, pessoal, dessa forma, tentando enxugar a empresa, o que ela começa? Ela começa a criar planos de demissão voluntária, erradicar trechos, erradicar trens, que é o caso, por exemplo, do trem do Pantanal, que ligava Bauru a Corumbá, erradicar serviços de carga, serviço de mala postal, enfim, foram enxugando as operações da empresa. Então, enxugaram, até que em 96 decidiram leiloar de vez. Ela entra no processo de leilão, efetivamente. Ela foi rachada em várias regionais. Foi mais ou menos do jeito que eram as regionais dela. A região sul ficou com a então FSA, Ferrovia Sul Atlântico, que futuramente virou a ALL. Tudo futuramente virou ALL. A bitola larga da região sudeste, ela virou a MRS. Foi leiloada para a MRS Logística, que está em atividade até hoje. Todo o leste, centro-leste do país até beirando o nordeste, ficou com a Ferrovia Centro-Atlântica, da qual eu fui funcionário há alguns anos. É aí que me interessa. E a noroeste do Brasil ficou com a Novo Oeste, que foi encampada pela LL depois. Virou ALL. Isso. E o Nordeste, todas as restos das ferrovias de bitola métrica no Nordeste ficaram com a Transnordestina Logística. Algumas e algumas com a FCA também. Quando a gente for fazer um vídeo da história da rede, a gente vai contar isso aí mais detalhadamente. E a FEPASA, a galope da rede, na época, governador do estado de São Paulo, Mário Covas, também esquentou a FEPASA, com a nova FEPASA. Pois é, pessoal, olha só o que aconteceu. Eu tive um problema, perdi um pedaço do vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, só vou falar sobre o pedacinho que eu perdi. Em 97, então, o Banespa estava passando por alguns problemas financeiros aí, devendo muito para o governo federal. Aí o governador Mário Covas decidiu então passar, para quitar essa dívida, passar algumas empresas do estado de São Paulo para a União. Aí, para acertar essas dívidas aí do Banespa, o Mário Covas, que era o governador na época, ele passou a FEPASA e a CEAGESP para o governo federal. Em 23 de dezembro de 97, a FEPASA foi transferida para o governo federal e foi-se a FEPASA. E em 18 de fevereiro de 98, a FEPASA foi incorporada à Rede Ferroviária Federal e passou a se chamar Malha Paulista. Rede Ferroviária Federal, Malha Paulista. Corta aquilo lá. Então, como a rede já estava em processo de liquidação, adivinha o que aconteceu com a FEPASA? Nessa época, a FEPASA já era a única ferrovia que fisicamente estava na mão do governo federal, porque as outras, toda a rede já tinha sido leiloada. E estava com suas concessionárias. Como a rede estava em processo de liquidação, a FEPASA entrou no bolo também dos leilões aí. Em 10 de novembro de 98, ela foi finalmente leiloada e concedida à Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S.A. Depois houve umas sessões aí da malha, mas isso aí não interessa agora. Isso a gente vai falar em vídeo oportuno. Isso. Aí a rede continuou em processo de liquidação, só existindo a parte administrativa e burocrática. E em 17 de dezembro de 99, iniciou a dissolução do resto que existia da rede, da parte administrativa, até que a lei 11.483, de 31 de maio de 2007, na gestão do então Lula, pôs fim à Rede Ferroviária Federal. Foi decretada a extinção da Rede Ferroviária Federal por essa lei aí. Pessoal, agora a gente vai ver uma pequena linha do tempo, de novo, só com as informações básicas. Vamos ver se o Guidini lembra. Será que eu vou lembrar? Vamos lá. Abril de 1990. Criado o PND, Plano Nacional de Desestatização. Março de 92. A rede é inclusa no PND. 1996. Leilão da rede. Dezembro de 1997. A FEPASA é transferida para a União. Fevereiro de 98.
Ela é incorporada à rede. Muito bem. Novembro de 98. A FEPASA é leiloada. E 2007. A rede é extinta. Muito bem. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, o processo de desestatização, ele não foi um processo de um único presidente, passou por vários presidentes. Ele demorou 17 anos para ficar pronto, né, para realmente ser concluído. E não é essa coisa, essa polarização que as pessoas falam de apontar o dedo para um ou para outro, culpar um ou culpar outro. Então, para você ver, por isso a importância da pesquisa histórica, para a gente não cair nesses simplismos e confortos psicológicos de acreditar que A ou B. E não foi nem privatização, foi uma concessão, a ferrovia ela é concedida. Ela na prática ainda continua sendo do Estado, ele pode retomar a hora que quiser e pode retomar assim que acabar os contratos. Exatamente. Ela é concedida, ela não é privatizada, na verdade. E fica isso aí, 17 anos, desde 1990, através do Collor, pela criação da PND, né, do Plano Nacional de Desestatização, até 2007, quando definitivamente a rede ferroviária, que englobava tudo, já foi definitivamente erradicada. Extinta. Bom, pessoal, peço aqui então a todos, se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha pra gente, é muito importante, dá um like, se inscreve no canal, assina o sininho lá. Eu quero também deixar aqui publicamente agradecido o Carlos Nicolucci, que ele é o dono do canal Decapô. Agradecer a todos vocês que vieram através do canal Decapô, e para quem está no nosso canal, isso, recomendem o canal para seus contatos. Isso. E para quem está no nosso canal que não conhece, vá lá no Decapô, a gente deixa o link dele aqui na descrição. Vale muito a pena, é um canal bacana. O Carlos é um cara sem dúvida super fantástico. Ele é o criador da vinheta do canal, que vocês estão gostando aí. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mais um pouco de informação correta para vocês. Ferrovia. Exatamente. Abraço. Valeu. Tchau.